안녕하십니까? Hello, everyone. 우리가 하루하루 시간 갖는 동안 하나님 벌써 시간이 다 가갑니다. As we went through day by day, our time is almost up. 오늘 창세기 제 27장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 27, 창세기 27장 1절에 23절 같은 길게 읽습니다. do versículo 1 até o versículo 23. 손에 찾으셨으면 읽겠습니다. Se todos acharam, eu vou ler. 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에서를 불러 가로되 내 아들아 하매 Quando Isaac já estava velho e se lhe enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. 이삭이 가서 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하노니 Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. 건져 내 기후 곧 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여 Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. 나의 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져다 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. E faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. 이삭이 그 아들 에서께 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥을 오려고 들로 나가매 Rebeca estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. 내 부친 내 형 에서께 말씀하시면 내가 들은 이르시기를 Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 나 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니 Traze casa e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. 말을 주사 내가 내게 명하는 대로 Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. 그때에 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것을 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니 Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. 그것을 가진 내 부친 곁으로 걸어 죽으시기 전에 네게 축복하기 위해 잡수시게 하라. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. 야곱이 그 모친 리브가에 기르되 내 형에서는 틀 사람이 나는 매끈매끈한 사람인즉 Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. 아버지께 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. Dar-se o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. 길은 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 듣고 와서 가져. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. 그 가서 치하여 어미에게로 가져왔더니 그 어미가 아비의 즐기는 별미를 만들었다. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. 그가 집안 자기 처소에는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Depois tomou Rebeca a sua melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. 가죽으로 그 손과 목에 매끈매끈한 곳에 꾸미고 Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisadura do pescoço. 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주매 Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. 나아가서 내 아버지하고 부르는데 가서 내가 여기 있노라 내 아들아 네가 누구냐 Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? 야곱이 아버지께 대답하되 나는 아버지의 맏아들 에서로소이다 아버지께 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서 이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들아 내가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐 그 아버지 하나님 여호와께 나로 순적히 만나게 하시소서 Disse Isaque a seu filho: Como é que isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu 이삭이 encontro. 아버지께 이르되 내 아들아 가까이 오라 내가 과연 내 아들에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하노라 Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. 야곱이 그 아비 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 가서 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로도 하며 Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. 그 손이 형 에서의 손같이 털이 있으므로 너희 분변치 못하고 축복하여 E não o reconheceu porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Até aqui nós lemos. 오늘 우리가 하나님을 섬기는 데 있어서 대부분의 사람들은
하나님 마음과 자기 생각을 중심으로 하나님 섬기는 분들이 많습니다. Hoje as pessoas estão servindo a Deus, porém a maioria serve a Deus seguindo o seu pensamento e não a palavra de Deus. 한번 예수님께서 베데스다 연못가에 가셨어요. Uma vez Jesus Cristo foi para o tanque de Betesda. 베데스다 연못가에는 그 연못에 있는데 그 많은 병자, 소경, 쩔뚝발이 혈기만져 누워서 물에 동함을 E naquele tanque havia muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando a água se mover. 그는 천사 가끔 못에 내려와 물을 이렇게 소용돌이 치게 하는데 E de vez em quando o anjo descia do céu e movia as águas. 먼저 들어가면 어떤 병이 다 나. E aquele que era o primeiro a entrar era curado de qualquer enfermidade. 그 예수님께서 그 베데스다 연못가에 가서 E Jesus Cristo foi até o tanque de Betesda. 연못가에 수많은 병자들이 있는데 E ali havia muitos enfermos. 그 사람 한 사람도 그런 사람 만나지 아니하시고 Mas ele não encontrou com nenhum deles. 떨어져 있는 38년 된 병자를 Ele encontrou com aquele enfermo há 38 anos que estava longe do tanque. 예수님 38년 된 병자를 만난 이유는 아주 단순합니다. E foi muito simples esse encontro com Jesus Cristo, o enfermo há 38 anos. 다른 사람들은 그 막 천사가 물을 통할 때 빨리 내가 들어가면 나아야지 하는 그런 기대를 가지고 있는 사람. As pessoas estavam naquela expectativa de ser o primeiro quando o anjo descia e movia as 그 águas. 사람은 움직이질 못하니까 천사가 물을 통하는 걸 봐도 들어가지 못하고 하는 동안 다 들어가니까. Mas já que ele não se movia, mesmo vendo o anjo movendo as águas, quando ele queria entrar, o outro já entrava no seu lugar. 다른 사람들은 예수님 말고도 많은 방법이 있었는데 Fora ele, as outras pessoas ainda tinham muitas maneiras para ser curado. 예수님은 누구에게 은혜를 내리시고 병을 고쳐 주셨냐 하면은 Mas Jesus Cristo deu a graça da cura para quem? 아무 길이 없고 방법이 없는 38년 된 병자를 찾아갔어요. Para um enfermo há 38 anos que não tinha caminho, já não tinha outra maneira. 그리고 그를 그 병에서 고쳐 주었다. E assim Jesus Cristo curou da sua enfermidade. 성경을 읽어 보면은 그런 이야기들이 너무 많습니다. Quando nós lemos a Bíblia, aparecem muitas histórias assim. 강도 만난 자 이야기도 보면 Quando nós vemos a história do homem que caiu nas mãos dos salteadores, 사마리아인이 누구를 살려줬냐? o bom samaritano salvou quem? 강도 만난 자를 도와주. Ele ajudou o homem que caiu nas mãos dos salteadores. 왜 강도 만난 자는 아무것도 할 수. Porque este homem não podia fazer nada. 강도들이 옷을 벗기고 때려 그반 추운 것을 버리고 나. Porque os ladrões roubaram, tomaram ele, bateram ele. 자기 스스로 놔두면은 그냥 있다가 저녁이 되면은 이제 해가 지고 늑대들이 내려오면 그냥 늑대 밥이 돼 아무 길이 없었습니다. Ele não tinha outro caminho, ficando ali no meio do caminho, passando da noite para o dia, os lobos viriam e iam comer aquele homem. 그 예수님이 찾는 사람들은 As pessoas que Jesus Cristo foi atrás, 아무 길도 없고 방법도 없고 잘하지도 못하고 선도 행하지 못하고 그런 38년 된 병자나 강도 만난 자나 죽을 수밖에 없고 그런 사람의 격복이었어요. foram pessoas que não tiveram caminho, não fizeram nada de bom, como o enfermo há 38 anos, o homem que caiu nas mãos dos sorteadores. Jesus Cristo foi atrás dessas pessoas que não haviam mais nenhum caminho. 그래서 우리 속에 예수님이 일하시고 우리는 아무것도 할 수 없어야 하는데 E assim na nossa vida também, quando nós ficamos nessa posição de incapaz, 오늘 많은 기독교인들은 예수님하고 반대로 hoje em dia muitos cristãos estão indo para um lado contrário de Jesus 길 Cristo. 없는 자의 길이 되어 주시고 Jesus Cristo é o nosso caminho. 방법이 없는 자 방법이 되어 Para aquele que não tem maneira, se torna um método. 구원 받을 수 없으니 구원해 주시고 Para aquele que não pode se salvar, se torna o nosso Salvador. 그런 분들인데 São essas pessoas. 오늘 많은 교인들은 아무것도 할 수 없는 38년 된 병자나 강도 만난 자가 아니고 Só que hoje muitos crentes não estão na posição do enfermo há 38 anos e nem do homem que caiu nas mãos dos salteadores. 회개하고 Se arrependem, oram, 성경 읽고 leiam a Bíblia, 간이라고 fazem coisas boas. 전부 잘하는 사람이 돼버린 거예요. Todos se tornaram em boas pessoas. 예수님께서 베스다 연못에 가셨어요. Quando Jesus Cristo foi para o tanque de Betesda, 거기에 수많은 병자 하나도 돌아보지 않았어요. ali tinha muitos enfermos, mas Jesus Cristo não olhou para ninguém. 물을 통해 막 들어갈 준비가 다 할 수 있는 사람. Porque eram pessoas capazes de entrar naquele tanque quando o anjo descia. 그러나 예수님이 찾아간 38년 된 병
Mas o enfermo há 38 anos, esse homem, Jesus Cristo foi atrás desse homem. 안에 물이 동하는 걸 봐도 들어갈 수 없는 그런 병, 아무 일 할 수 없는 사람. Era um homem incapaz, mesmo a água se movendo, ele não podia entrar no tanque. 길이 없는 사람. Era uma pessoa que não tinha caminho, não tinha maneira. 죄를 지은 사람. Uma pessoa que realmente não tinha nada. 받지 못한 사람. Pessoa que não recebeu perdão dos pecados. 망청인 사람에게 가서 구주가 되어 Jesus Cristo foi atrás daquela pessoa que tem desesperança e se tornou seu salvador. 오늘날 많은 교회 성도들은 잘하는 사람이 돼 있어. Mas hoje em dia muitos cristãos estão fazendo bem. 내가 이제 11조 내기 시작했다. Agora eu comecei a dizimar, obrigado. 이제 성경을 잘 읽고 Agora estou lendo bem a Bíblia. Eu estou orando bem. 주의를 지켜. Eu estou servindo os cultos. Eu estou vivendo pela fé. 그런 사람 모두 예수 아무 관심이 없어. Jesus Cristo não tem interesse nessas pessoas. 그래서 성경은 예수님이 누구의 구주가 되 주시냐면 A Bíblia fala qual é a pessoa que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. 또 잘하는 사람 예수 외면하십니다. A pessoa que ora bem, Jesus Cristo deu as costas. 잘하는 사람도 외면하시고 Jesus Cristo deu as costas para aquele que lê bem a Bíblia. Jesus Cristo deu as costas para quem faz coisas boas. 빠져 다른 길이 없는 사람을 예수 늘 찾아가셔서 그들 구원하시는 이 Jesus Cristo buscou e salvou aquelas pessoas que são incapazes, não têm outro caminho. 여러분 우리가 오늘 읽은 창세기 27장에서 Aqui nesse livro que nós lemos, Gênesis capítulo 27, 이삭은 두 아들을 낳았는데 Isaac ele tinha 2 filhos. 맏아들 에서가 있어. Primogênito era Esaú. 그는 아주 유명한 사냥꾼. Ele era um perito caçador. 근데 여러분 그 동생 야곱은 E o seu irmão Jacó 사냥도 못하고 não sabia caçar, 집에 앉아 어머니 치맛자락 못 붙잡고 só ficava na saia da mãe. 자, 여러분 오늘 창세기 27장에 하는 이야기는 Esta passagem de Gênesis 27, 27장 이야기를 내가 다 설명하기 전에 미리 말씀드리고 싶은 거. antes de explicar sobre essa passagem, eu quero falar algo para vocês. 많은 기독교 교인들이 Hoje em dia, muitos cristãos e crentes 잘 읽고 estão lendo bem a Bíblia, estão orando bem, estão fazendo jejum, estão ofertando bem, 선한 일을 잘하는 estão 사람을 fazendo 권리 as coisas boas e assim acham que vão receber a bênção. 여러분 오늘 읽은 창세기 27장에 보면 Mas quando nós vemos hoje na passagem de Gênesis 27, 이야기 전혀 다릅니다. está falando de uma coisa totalmente diferente do que nós pensamos. 이 오늘 뭐라 하냐면은 Um dia Isaac ele disse, 아들 에서를 그런 맏아들 에서를 chamou seu filho primogênito Esaú. 에서는 아주 유명한 사냥. Ele foi um perito caçador. 그건 진짜 활과 전투가 활을 Ele usava muito bem o seu arco e flecha. Ele puxava o arco. 옛날에 중국에 장씨라 Antigamente na China havia uma pessoa chamada Zhang. 이 장씨가 이제 어른 장자 써가지고 장. Zhang significa adulto no ideograma chinês. 그래서 그 둘째 Ele tinha o seu segundo filho. 그 아들은 활을 그렇게 잘 쏘았다. E esse segundo filho usava muito bem o arco e flecha. 그 장씨 앞에다 활궁자를 붙여서 요즘 이제 장씨가 되는데 E esse sobrenome Zhang, no ideograma chinês, eles têm um desenho de um arco. 그 활을 잘 쏜 그 장씨의 둘째 아들 그 사람이 후손이 현재 한국에 있는 장씨들이라. Dizem que os descendentes do segundo filho desse Zhang são os coreanos atuais que têm o sobrenome Zhang. 그래서 한국의 장씨는 전부 다 그냥 어른 장자만 써가 있는 게 아니고 Então eles não somente usam o ideograma Zhang, que significa adulto. 그 옆에 리얼자 비슷한 활궁자가 있는데 그 활궁자인데 Do lado dessa letra tem um desenho de uma forma de arco. 활을 잘 쏜 둘째 아들 그 후손들은 전부 다 장씨 앞에다 활궁자를 붙였다. Todos os descendentes do segundo filho do Zhang, que disparava bem as flechas, colocaram o desenho de um arco no seu sobrenome. 저는 장씨 이야기를 들을 때마다 Sempre quando escuto da história do Zhang, 에서 후손인가 será que ele não é da descendência de Esaú? 에서가 활을 잘 쏘고 사냥을 잘해. Porque Esaú caçava muito bem com seu arco e flecha. 자, 우리가 성경이 창세기
27절에 하는 이야기가 뭐냐? Nesta passagem de Gênesis capítulo 27, 이 성경에 하나님의 마음이 우리에게 전달하게 창세기 27장에 기록됐는데 aqui Deus escreveu esta passagem para permitir o seu coração para nós. 우리는 활을 잘 쏘고 사냥을 잘하고 착하고 그다음에 남을 잘 돕고 기도를 많이 하고 봉사를 잘하고 헌금을 하고 이런 사람을 하나님이 사랑한다고. Achamos que tais pessoas que caçam bem, fazem bem, oram bem, ajudam bem os outros, são pessoas amadas por Deus. 그 우리가 가지고 있는 내가 뭐 성경 잘 읽고 기도 열심히 하고 그다음에 전도 잘하고 헌금하고 충성하고 이래서 신앙이 좋다 그렇게 하는데 한 그거 E assim achamos que se realmente eu estou trabalhando bem, jejuando, eu sou fiel, estou orando bem, a Deus está se agradando da minha vida espiritual, mas não é isso que acontece. 그래서 창세기 27장을 기록합니다. Por isso Deus escreveu Gênesis capítulo 27. 왜냐하면 하나님 창세기 27장을 기록하실 때 Porque quando Deus escreveu esta passagem da Bíblia, 나는 기도 잘했습니다. ah, Deus, eu orei bem, 난 죄를 좀 지키는 회개를 열심히 했습니다. eu pequei, mas eu me arrependi muito bem. 충성하게 섬겼습니다. Deus, eu fui fiel ao Senhor, 잘했습니다. eu ofertei bem, 잘했습니다. eu fiz bem, eu fiz bem, 착한 일을 eu fiz 했습니다. coisas bondosas, eu ajudei os órfãos, eu ajudei os pobres. Deus vira sua cara e diz, ah, eu estou com sono. 여러분 창세기 27장 하는 얘기 바로 그겁니다. É nessa história que Deus está falando sobre isso. 우리가 볼 때는 사냥을 잘해서 아버지 말씀도 순종해 사냥을 잘해서 Aos nossos olhos, ele obedeceu bem o pai, caçou bem, 와서 요리를 해가지고 trouxe uma caça, fez uma comida saborosa. 한다고 성경에 기록. E assim a Bíblia diz que ele receberia a bênção. 근데 실제로 보면은 에서는 아버지 말씀 복을 받을 것 같은 사람이고 Mas na verdade, aos nossos olhos, Esaú tinha toda a condição para receber a bênção do pai. 야곱은 그런 거 사냥도 못하고 그러니까 그냥 자기는 복을 못 받을 줄 Mas a Jacó, já que não sabia caçar, ele não tinha nenhuma condição para receber a bênção, ele pensava. 이제 야곱과 에서의 어머니 리브가가 Então, a Rebeca, que era sua mãe, 잘하는 에서를 도운 게 아니고 não ajudou Esaú, que era capaz. 사냥도 못하고 Ele que não sabia caçar, ele que não sabia fazer nada. 야곱을 도와서 축복받도록 Ela ajudou Jacó para receber a bênção, uma pessoa incapaz. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔습니다만 Eu, desde criança, frequentei igreja. 내가 신앙이 잘 안 되고 복음을 잘 안 전하고 자꾸 나쁜 짓만 죄를 짓는 것은 Eu achava que eu não conseguia ler a Bíblia, sempre cometia maldades. 못해서 Eu achava que porque eu cometia muitos erros. 내가 성경도 잘 못 읽고 Eu não sei ler bem a Bíblia, não sabia orar bem, não ofertava, não trabalhava bem dentro da igreja, não cuidava bem da igreja. 짓고 그러니까 나는 복을 못 받는다고. Ah, por isso que eu não recebi a bênção de Deus. 그러니까 우리가 창세기 27장을 보면 Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 27, 우리가 가진 생각하고 하나님의 마음은 전혀 다르다는 podemos ver que o nosso pensamento é muito diferente do pensamento de Deus. 여러분 우리가 이 사실을 모두 깜짝 놀라. Se nós descobrirmos esta verdade, todos vão ficar assustados. 만약 여러분 우리가 잘하고 충성하고 자 모든 걸 잘해 복을 받을 것 같으면 Se a bênção de Deus vem para aquele que faz bem, aquele que é capacitado, 예수님이 이 땅에 오실 필요가 없는 por que Jesus Cristo viria a esta terra? Não havia nenhuma necessidade. 예수님은 이 땅에 오신 목적이 Jesus Cristo veio a esta terra porque 신앙생활 잘하는 사람은 도우려 오신 것이 não para ajudar aqueles que têm uma boa vida espiritual, 못하고 aqueles que não conseguem, os incapazes, os fracassados, os pecadores, os sujos, os imundos. 안 되는 사람을 구원해서 할나라 가도록 하시는 분이고 Jesus Cristo veio salvar os incapazes para levar para o céu. 그럼 오늘 대부분의 교회 다니는 사람 문제가 뭐냐? Mas hoje em dia, qual é o problema dos crentes? 아, 나 이제 술을 많이 끊었어. 이제 확 끊으면 하나님 복을 주. Agora Deus vai me abençoar porque eu parei de beber. 내가 헌금을 많이 하나님 복을 주. Agora Deus vai me abençoar porque eu ofertei muito. 도우면 복을 주. Deus vai me abençoar porque eu ajudei os pobres. 충성하면 복을 주. Ele vai me abençoar porque eu fui fiel. 그럼 내가 믿음을 갖게 될 Eu vou ganhar fé assim. Mas não é assim.
복받는 사람 이야기 보면 Quando nós vemos as pessoas que receberam a bênção na Bíblia, 여자 foi a mulher adúltera. 착한 일 했습니까? Ela fez coisas boas? 아닙니다. Não. 니고데모 열심히 잘 사는 그 사람 복에 제외. Nicodemos, que foi melhor, nem recebeu a bênção. 사마리아 여자 A mulher samaritana, 30 o enfermo há 38 anos, 눈먼 o cego de nascença. 전부 못하는 사람을 불러서 하는 축복. Deus chamou esses incapazes e abençoou. 하나님은 자기가 잘할 수 있는 사람, 저래서 죄를 스스로 씻을 수 있는 사람, 착한 사람, 충성된 일을 할 수 있는 사람, 그 사람 다 외면하죠. Deus deu as costas para os capazes, para aqueles que conseguem limpar os seus pecados. Deus deu as costas para essas pessoas. 성경을 가지고 읽고 있지만 Embora a gente esteja lendo a Bíblia agora, 나는 성경 끝. mas as pessoas estão lendo a Bíblia de ponta cabeça. 여러분 여기에 저도 처음에 창세기 27절 할 때 이해가 안 가. No começo eu também não podia entender essa história de Gênesis 27. 에서가 정직하게 했는데 복을 안 받고. Porque Esaú foi honesto, mas não foi abençoado. 야곱은 거짓말했잖아. Jacó, ele mentiu, não foi? 지가 야곱이면서 에서랑 아버지를 Ele está 속였잖아. enganando seu pai dizendo que era Esaú. 지는 사양도 안 했잖아. Ele nem caçou. 엄마가 다 해준 거 가지고 갖기밖에 안 했잖아. Ele somente levou a comida que a sua mãe preparou. 여러분 여기에서 하나님 우리에게 보여주시는 것. O que Deus quer nos mostrar nesta passagem? 야곱은 자기가 잘 못하기 때문에 Já que Jacó não sabia fazer. 스스로 말미암아 복을 받는 게 아니고 Ele não tinha nenhuma condição para receber a bênção. 무엇 때문에 복을 받는 Mas como ele alcançou a bênção? 예수님의 은혜로 도우심으로 복을 받는 것. Recebeu a bênção pela graça e pelo socorro de Jesus. 율법 잘 지키고 Aqueles que cumpriram bem as leis, tiveram uma vida bondosa, não pecaram, foram fiéis, ofertaram bem. 그런 사람을 도우러 Jesus Cristo não veio para ajudar tais pessoas. 죄가 많아서 예수님 아니면 저주를 받을 수밖에 없는 가늠한 여자. Aquela mulher adúltera que, se não fosse Jesus, ela deveria morrer por causa do pecado. O Zaqueu, 십자가 강도 o malfeitor da cruz. 전부 다 저주를 받고 멸망을 받아야 할 사람을 살아서 구원해. Jesus Cristo salvou essas pessoas certas que deveriam receber a maldição. 그럴 때 여러분이 착하게 살아서 Você teve uma vida bondosa. Você foi fiel a Deus. Você orou bem. 열심히 주를 Você serviu bem a Deus. 복을 받으려고. Não queiram assim receber a bênção de Deus. 그런 사람 복 받는 일. Na Bíblia não fala que tais pessoas receberam a bênção. 성경 전체는 아무 길이 없고 죄만 짓고 멸망을 받을 수밖에 없는 인간을 A Bíblia inteira relata que pessoas incapazes, que não tinham outro caminho, que deveriam receber a maldição, alcançaram a bênção de Deus. 하나님의 리브가의 은혜 입은 것처럼 Assim como Jacó recebeu a graça da sua mãe Rebeca. 주님은 그런 사람들에게 은혜를 베푸셔서 하나나 갈 수 있도록 모든 일을 이루는 분이 예수 그리스도. Jesus Cristo cumpriu todas as obras para que pessoas como Jacó, incapazes, pudessem receber a graça de alcançar o céu. 저는 도둑질로 많이 오면 잘못한 게 참 많아요. Eu também roubei muito, 근데 여러분 제가 진짜 감사한 거. mas uma coisa que eu agradeço hoje, 저는 어릴 때부터 심장이 약했어요. desde criança, eu não tinha um bom coração. 그래서 별로 제가 뭐 몸에 결함은 없었지만 Não tive uma doença muito grave. 그러나 저는 좀 이렇게 몸이 약해서 과격한 운동을 좀 싫어해요. A minha saúde não era tão boa, por isso eu não gostava de praticar esportes. 유격 훈련을 받는데 Quando eu estava sendo treinado no exército, 그 유격 훈련을 받으러 탁 갔는데 eu fui lá no campo de batalha para receber o treinamento. Fizeram exercícios ao ar livre. Primeiro exercício era pular alto, 교관 일례 여러분 천에 개천 일례. pular 1000 polichinelos. 그러니까 제일 마지막 구호는 붙이지 않아요. Então a gente não pode contar o último número. 이제 모래사 일을 1000번을 Então a gente tem que pular 1000 vezes. 2, e pulamos. 3, 999 999. Oi, ei, não conta o último número, 또 가서 1000 mas tem aquele que conta 1000. 다시 처음부터 읽고 Ai, meu Deus, aí tem que fazer tudo de novo. 그게 거의 É o dia inteiro assim. 한 20가지가 있는데 Mas tem outros 20 exercícios para fazer. 한 1000번 뛰고 나면 Se você pular 1000 vezes polichinelos, 괜찮아. não tem problema você pular 1000 vezes. 그게 안 돼. 꼭 마지막에 하지마 또 99
999. Em 999, não conta o último número. Silêncio, silêncio. Mas tem aquele que grita, 1000. Aí tem que pular de novo. 우리가 아침에 교육받으러 갈 때 De manhã, quando a gente vai para o treinamento, 통에다 소금을 잔뜩 eles colocam numa bacia um monte de sal. 소금을 한 주먹씩 먹고 E a gente pega um punhado de sal e coloca na boca e colocamos a garrafinha de água. 유교 훈련 받을 때 얼마나 땀을 많이 Porque no momento de treinamento a gente acaba suando muito. 보면 물기가 다 손기가 다 빠져나. Perdemos todo o líquido e todo o sal do corpo. 우리 1리터짜리 수통을 가지고 다니는 E a gente carrega uma garrafinha de 1 litro de água. 금방 10통을 먹어. E a gente toma 10 litros num instante. 또 목말라요. A gente toma, tem sede. 하도 많이. Porque de tanto suar, é muito cansativo. 그래서 이제 유교는 적진 속에 하는 훈련이기 때문에 Já que é um treinamento numa simulação de ataque ao inimigo. 이 도로를 타고 강으로 뛰어 A gente sobe lá no topo da montanha e descemos pendurados numa corda. 450m 되는 건 몇 초 만에 E 떨어져. caímos na água numa distância de 450 metros. 산까지 강이 가운데인데 줄을 타고 4줄 타기, 2줄 타기, 3줄. E nós temos que chegar até o outro topo da montanha, passando por um rio, por uma corda, por 2 cordas e 3 cordas. 그때 올빼미새가 하고 Depois que a gente pula 1000 vezes, o treinador nos chama, atenção! 달려가려고 하니까 몸이 움직이다. Eu queria correr, mas o meu corpo não obedecia. Eu caí. 그때 이제 21살 E eu tinha 21 anos naquela época, 참 젊을 때니까 na minha juventude. 한 3일 쉬니까 몸이 회복이 Descansei por 3 dias e fiquei melhor. 심장에 문제가 있다. E aí eu comecei a ter problema no meu coração. 근데 젊을 때 괜찮았는데 Quando eu era jovem não tem problema. 나이가 이제 50살이 딱 되고 난 뒤부터 Mas depois que eu completei 50 anos, 이제 심장에 문제가 tive problema no meu coração. 진짜 Foi muito difícil. 맥이 딱딱 뛰다가 A pulsação batia 3 vezes. Tac, tac, tac. 서요. E parava. Eu ficava inseguro. 자 이제 안 뛰면 바로 Porque 죽는 se parar de pular, eu vou morrer. 그럼 얼마 안 가면 죽는데 Eu vou morrer. 다 회개는 좀더 또다 뛰기 시작. Aí voltava a pular de novo. 몸이 너무너무 안 돼. E a minha saúde não era muito boa. 이제 한양대학병원 일주일 동안 검사를 했는데 Me examinaram durante uma semana no Hospital Universitário de Hanyang 병을 잘 e não descobriram a minha doença. 그때 이제 그런 미국 의료에 가서 세계 최고 심장 전문의한테 몸을 E aí eu fui para Nova York, fiz exame com os melhores cardiologistas. 그 사람은 나이가 한 80이 넘었는데 São médicos com mais de 80 anos. 병원 정년퇴직 Se aposentaram 그러면서 이제 그냥 놀아요. e eles ficam lá no hospital. 그러니까 특별한 심장병 환자를 봐주는 거예요. E são especialistas em problemas de coração. 그분이 저를 가지고 하루 종일 가지고 놀아. E aí ele começou a me examinar o dia inteiro. 러닝머신에 가서 뛰라고 Vai lá correr na esteira. Começou a me examinar o dia inteiro. 저녁 때 나한테 이야기하기를 E depois ele me disse de noite: 당신은 현대암을 고칠 수 없다. a medicina não tem o que fazer com a sua saúde. 1999년 제 심장 때문에 굉장히 Em 1999 eu sofri muito por causa desse meu coração. 미국에 뉴욕 집회를 E eu estava conduzindo uma conferência em Nova York. 어떤 분이 호주에서 카나다에서 가져온 거라고 하면서 무슨 그 음료에 E uma pessoa do Canadá trouxe que parecia um refrigerante para mim. 그게 이제 우리 몸에 좋다고 억지로 먹으라. E aí pediu para a gente tomar porque era muito bom para a saúde. 너무 싫어하고 Só que eu não gosto disso, 하도 졸라가지고 porque me dá muito sono. E eu tomei bem pouquinho. 우리 교회 그 김영호 목사님 E o pastor Yon Ho-Kim da nossa igreja, ele tomou 2. 전부 배탈이 Todos tiveram uma disenteria. 났잖아. 아주 고생. Sofreram demais. 그래서 저는 이제 도저히 뉴욕 다음에는 이제 페루를 가야 돼. E depois de Nova York, nós tínhamos que ir para o Peru. 페루에 이제 갈까 말까 안 하고 있는데 Eu conversei com minha esposa, a gente vai ou não para o Peru? 도저히 이 몸과 견디어. Com esse corpo eu não vou conseguir suportar. 그래도 이제 집회가 약속돼서 Mas a conferência já estava planejada. 가다 죽더라도 Mesmo que a gente morra durante o caminho, vamos! 그래서 이제 가서 집회를 했어요.
e fomos para fazer a conferência. 첫날 저녁에 제가 강대상 뒤에 앉아 있는데 Na primeira noite, eu estava sentado atrás do púlpito 그때 이용재 목사가 사회를 e o pastor Yong Lee, ele era o apresentador. 이제 나 이제 뒤에 앉아 막 가슴이 얼마나 뛰는지 막 견딜 수 Eu não conseguia suportar a dor do meu coração. 잠깐 내려갔다 지하실에 가니까 선수 대기실에 거기 한참 누워 있다 올라오고 Eu desci lá no subsolo, fiquei descansando na sala de massagistas. 그래 간신히 설교를 끝냈는데 E com toda dificuldade eu consegui terminar a pregação. 이용재 목사가 사회를 하면 E o pastor Yong Lee, ele estava apresentando e estava falando. 목사님 오신다 혹시 여러분 에이즈나 병 걸린 사람 오시면 고치겠다고 Pessoal, o pastor Park está aqui. Quem deseja ser curado do seu câncer, da sua AIDS, faça uma fila. 야 용재야 너 나 죽이려고 한자 Eu falei, ô pastor Lee, você quer me matar porque você falou isso? 얼마나 고생 Tiveram tantas pessoas para eu fazer oração com a minha mão. 설교 마치고 들어 누워 있었어요. Eu estava deitado naquele momento. 그리고 이제 비행기 타고 오는데 E aí eu estava voltando dentro do avião. Todos os irmãos foram para o aeroporto me receber. 타고 이제 자기 돌아가면서 Porque voltando para casa, 형제자매들이 전부 그랬다. 아, 박옥수 목사님 마지막에 os irmãos pensaram, nossa, essa é a última vez que a gente vai ver o pastor Park. Eu acho que o pastor Park vai morrer. Todos queriam me ver. 그때 우리는 이제 대전에 있을 때인데 E naquela época a gente estava morando na região de Daejeon. 우리가 선교 센터를 E a gente estava construindo a sede da missão, um prédio de 8 andares. 이런 인부들을 막 맥이 멎으니까 눈을 감아서 못 Quando eu vi os funcionários trabalhando lá no topo, meu coração parava, eu sentia a dor do meu coração, não conseguia nem olhar. 양이 너무 막하다 마음대로 서는 Porque o meu coração parava na hora que ele queria. 심장하니까 좀 대화도 안 돼. Eu nem conseguia falar com o meu coração. 내말 알아듣지도 Ele também nem me obedecia. 99년 그 여름 수양에 Em 1999, no retiro espiritual de verão, 숨만 자고 그 텐트에 누워 있고 eu pregava e ficava deitado na tenda. 그날 저녁에 잠을 자는데 E naquela noite eu queria dormir 가만히 생각해 보세요. e pensando bem, 오늘 내가 본부에서 주일학교까지 한 500m쯤인데 그게 한 4번 nossa, hoje da minha tenda até o lugar da pregação dá 500 metros e eu fui 4 vezes. Ida e volta. 믿어지지가 Eu 않아요. não podia acreditar. 한번 다는 적어도 1km는 안 돼도 1km Porque ida e volta dá aproximadamente 1 quilômetro. 모래길을 오늘 4번 그 4km를 걸었다 믿어지지가 E fiz por 4 vezes. Não acredito que eu andei por 4 quilômetros. 생각을 해봐. Por mais que eu pensava, certo, eu fiz 4 그 vezes. 모래사장이 그 뜨거운 모래사장을 그렇게 걸을 수 있었어. Nossa, como que eu pude andar debaixo daquele sol quente em cima daquela areia? 그 텐트 안에 자면서 E naquela noite, dormindo na tenda, 내 병을 다 고쳤단 senti que Deus já havia me curado. 그 이튿날 아침에 일어나서 No dia seguinte, quando acordei, 온 길에 조깅을 하고 começamos a fazer caminhada. 수양에 마치고 제가 대전에 왔는데 우리 교회가 서대전 여자고등학교 Depois que terminou o retiro, fui para Daejeon. A nossa igreja fica perto do colégio feminino de Sodaejeon. 장이 한 바퀴 돈 300m. Se você faz um percurso, dá 300 metros em volta do campo. 첫날 두 바퀴 돈 옆구리가 아파 못 돌겠어. No primeiro dia eu dei 2 voltas, comecei a sentir a dor daqui nas minhas costas. Mas continuamente eu fiz caminhada. 병을 다 고쳤다는 Senti que Deus já havia me curado. 그래서 1km 뛰고 Corri durante 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros. 또 하나 운동 하나 가벼운 운동 하나 Comprei um tênis mais leve. 그 아프리카 갈 때 아프리카 새벽마다 Levava este tênis para a África, corria todo dia de manhã. Na Rússia também, corria todo dia de manhã. Quando eu corria, eu suava. 너무 기분이 좋아. Eu me sentia disposto e melhor. 하나님이 제 심장을 깨끗하게 고 Deus curou o meu coração. 여러분 제가 하나님에 의해서 되어진 것들이 너무 많아요. Tem tantas coisas que eu recebi de Deus. 그래서 하나님을 믿어라. Então, as pessoas falam, acreditem em Deus. 주실 줄 믿는 그 마음을 하나님이 길러. Deus me permitiu esse coração. Se orar crendo, Deus já me deu. 제가 그 창에 장팔이 있을 때 Quando eu estava em Kochang, em Champarli, 그때도 하나님 내게 일을 ali também Deus trabalhou na minha vida. 어느 날 연락이 왔는데 Um dia eu recebi uma ligação. 월요일 날 대구 선교센터에 Segunda-feira esteja na sede da missão em Daegu. 그날
Era na sexta-feira que eu recebi a ligação. 대구 갈 여비가 없는 Só que eu não 거예요. tinha passagem para ir para Daegu. 그날부터 기도를 Eu orei a Deus. 토요일 날, Sábado, 일요일 날. domingo. 일요일 날 예배를 마치고 광고를 했어요. Depois do culto do domingo de manhã, eu passei os anúncios. Amanhã eu estou indo para Daegu. 교회 아무도 없다고. 그래서 내가 이런 얘기를 누군가 나 여비 좀 안 줄까 그런 생각. E eu pensei, se eu dar este anúncio, alguém vai me dar dinheiro para eu comprar as passagens. 아무도 일요일 안 주는. Mas ninguém me deu. 이제 월요일 아침 E chegou segunda-feira de manhã, 가방을 들어. peguei a minha maleta, 그래 돈은 한 푼도 없는. sem nenhum centavo no bolso. 그래서 이제 가야 하는데 Eu tinha que partir. 버스 정류소. Fui para o ponto de 버스 ônibus. 정류소 가에 길가에 가는 길 옆에 바로 Bem do lado do caminho em direção ao ponto de 우리 ônibus. 교회 재정 맡은 그 형제님이 계셨는데 Tem um irmão que ele é o tesoureiro da igreja. 형식적으로 재정에 우리 교회 거의 헌금 도는 게 없으니까 뭐 Normalmente não entrava oferta na nossa igreja. 그분은 학교 이제 거창 중학교 교사고 Ele era professor do ensino fundamental do colégio de Kochang. 그 부인은 그 앞에서 이제 문방구를 해요. E a sua esposa tinha uma pequena papelaria na frente da escola. 이제 그 시내 저 시외버스 정류소까지 가는 길이 그 길을 지나가. E eu tinha que passar na frente deles para chegar ao ponto de ônibus. 내가 이제 그 길을 가면서 오늘 그 형제 집에 가볼까? Indo para o ponto, eu pensei, será que hoje eu passo lá na papelaria? 네가 하나님 믿으면서 뭐 사람 Ei, mas se você acredita em Deus, por que você está dependendo do homem? 내가 사람 의지하는 게 아니고 그분 재정 맡으면 혹시 여비 좀 이야기. 그건 Não, mas peraí, não quero depender do homem, só quero falar se eles têm passagem. Não, peraí, eu não posso fazer isso. 사람에게 구애할 필요가 없는. Se eu acredito em Deus, eu não posso pedir nada para o homem. 제 마음에 그런 이제 막 싸워. Começou essa briga dentro de mim. 그다 이제 제가 뭔 생각했냐? E aí eu pensei, 그 집에 들어가는 건 아니에요. não, eu não posso entrar naquela casa. 여비 달라고 하는 것 같아. Parece que eu vou estar pedindo dinheiro para eles. Eu não posso entrar na casa deles. 그러니까 또 무슨 생각이냐? E surgiu outro pensamento. 한번 아침에 내가 그 시간 좀 지나가면 Eu lembro que um dia de manhã eu estava passando na frente da casa 여기 deles. 가게 바닥에서 막 세수하고는 E o irmão estava lavando o seu rosto ali na rua. 그 당시 비포장 도로니까 이제 그 포장 그 도로에다 물을 E com aquela água ele jogou na rua de terra. 단 시간이었어. E era no mesmo horário que eu estava passando. 이제 그 형제가 막 내가 지나도 물을 뿌렸다 나를 전사님 참 대구 가시지요. 도세요 커피 한잔 하고 가세요. E aí eu pensei, nossa, se eu passar ali, ele falou, ô evangelista, você está indo para Daegu, entre aqui na minha casa, vamos tomar um cafezinho. Eu comecei a imaginar estas cenas. 들어가면 안 돼. Mas espera aí, eu não posso entrar. 사람을 기대하는 거야. Eu estou dependendo do homem. Eu tenho que olhar para Deus. 이제 그런 생각을 하다가 E pensando assim, 갑자기 내가 내 밖에서 나의 de repente eu saí de mim, eu vi a minha pessoa. 너무 불쌍한 Eu vi uma pessoa muito miserável. 내가 여행을 해도 여비는 없고 딴 사람은 주길 바라고 그게 Essa minha pessoa que não tinha passagem, querendo receber algo do homem. Nossa, eu vi essa pessoa muito miserável. 그러니까 내가 무슨 생각이 들었냐면 E aí eu tive um pensamento. 나는 한평생 복음 전도자가 돼 돈 벌이나 안 할 건데 Eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro, agora eu vou viver para pregar o evangelho. 여비 없어 늘 이렇게 살아야 E sempre eu tenho que passar por isso quando eu não tenho passagem. 난 이렇게 살기 Não quero viver assim. 나 대구 안 가면 이렇게 나지 않겠다. Não quero ir assim para Daegu. 그리고 하나님께 하나님 나 하나님 사람 의지 안 하고 하나님 E eu orei para Deus. Deus, eu não quero depender do homem, eu quero olhar somente para Ti. 그래서 일부러 그 형제 집 앞으로 한 거 둘러서 E assim eu não passei na frente da casa do irmão, eu dei a volta. 주시려면 그 형제 집에 가도 안 주시면 안 주고 Se Deus não me der, mesmo que eu passe na frente, Deus não vai me dar. 그 형제 집에 안 가도 주시 E se Deus deseja me dar, mesmo que eu passe e dê a volta, Deus vai me dar. 길에 들어섰는데 E aí eu dei a volta 대구라 큰 글씨 쓴 버스 천천히 이제 지내놓은 동안 손님 태우려고 e o ônibus urbano escrito Daegu estava vindo para o ponto. 저 차를 내가 타야 하는 Eu tenho que tomar aquele ônibus. 내 손을 들까 Será que eu levanto a mão ou não? 이제 그거 망설이고 있어 E eu estava assim, hesitando. 버스가 내 앞에 딱 서고 E
E o ônibus parou na minha frente. 문이 열렸어요. Abriu a porta. 이거 타라는가 보다. Acho que está pedindo para eu entrar. Eu entrei no ônibus. 탔는데 Entrei. 그때 버스 안에서 박전사 빨리 오라고 E a irmã disse, ô evangelista Park, entre logo. 어떤 부인 자매님이었어요. Era uma irmã da nossa igreja, 태국에서 우리 같은 교회 있던 자매님. lá de Tegu. 그분이 이제 그분 옆에 앉아서 같이 대우. E sentei do lado dela e fomos juntos. 제 차가 시내를 벗어나서 막 달리기 시작하니까 E o ônibus começou a aumentar a sua velocidade, entrando pela cidade. 버스 안내양이 한 손에 그 버스 표를 들고 볼펜. E o cobrador estava com a passagem e uma caneta na mão. 제가 자매님한테 그래. E eu falei para a irmã, 잠시 버스비 없어요. irmã, eu não tenho passagem. 자매님 다 안다고. E ela disse, eu já sei, evangelista. E ela pagou a minha passagem. 그래서 버스 잘. E fomos. 자매님 그날 아침에 끝나. E naquele dia de manhã, a irmã testemunhou para mim. 그 창에서 한 3-40리 가면 말이 밤숨이란 데가 있는데 De Kochang a 30, 40 quilômetros, nós chegamos numa cidade chamada Pangsung. 옛날 친정집이 E ali ela vivia ali nesta região. 친정 어머니 혼자 살아계셨어요. E a sua mãe vivia naquela região. 1년에 어머니 생일이나 설 때 한 2-3번씩 집에 와서 어머니를 뵙고 E era só no aniversário da mãe que ela visitava a sua mãe durante um ano inteiro. 대구 시내에 있으니까 그래 돈을 좀 만지는 Então, já que ela morava em Tegu, ela tinha o contato com dinheiro. 이거 시골에 오면 시골 돈이 너무 Mas indo para o interior, a nota se torna muito preciosa. 때마다 지갑을 꺼내가 돈을 차비반도 다 어머니 주고 Toda vez que ela visitava a sua mãe, ela tirava as notas da sua carteira e dava para ela. 근데 오늘은 이제 버스를 타려고 큰 길을 기다려 버스가 오는데 Só que hoje ela estava esperando o ônibus no ponto 지갑을 열어가지고 돈 남는 걸 버스 놔두고 다 어머니 줘야 하는데 자꾸 돈을 지갑을 쑤신다. e ela abriu a sua carteira. Ela tinha que tirar o dinheiro para dar para a sua mãe, só que ela estava colocando dinheiro na carteira. 그리고 이제 차를 타고 어머니가 돈 줄자 멍하니 쳐다. E ela não deu dinheiro para a sua mãe, entrou no ônibus e ficou olhando para o alto. E o ônibus partiu. 거기다 내가 왜 어머니 돈 안 주고 인생의 돈을 가져왔지? E ela pensou, nossa, por que eu não dei o dinheiro para minha mãe? Por quê? 아, 내가 왜 이렇게 인생에 줬지? Nossa, por que eu fiquei tão pão dura assim? 근데 그 버스 그 차에 와 쉬었다 다시 출발하는데 E aí esse ônibus fez uma parada em Kochang e partiu. 아니, 앞자리에서 내가 가방을 들고 오는 걸 E a irmã viu de dentro do ônibus eu esperando com a minha maleta no ponto. 내가 가방을 들고 내가 털면 대고 하는 거죠. Ou seja, o evangelista está indo para Tegu. 아, 하나님 저 박전도사 여비주라고 그랬고. Ah, Deus permitiu isso para preparar a passagem para o evangelista Park. 우리 같이 갈 사람이 있다. Ei, motorista, pare, ele vai com a gente. 그래 그 자매님이 차를 세우고 E essa irmã parou o ônibus 우리는 대구까지 갔어. e chegamos até Tegu. 자매님이 자기 집에 가자고 저를 E ela me convidou para a sua casa. 얼마나 보면 고생이 많노. Nossa, evangelista, o senhor tem trabalhado muito esses dias. 그래 점심을 해줘 점심을 잘. Ela preparou um almoço, eu comi tão bem naquele dia. 근데 조금만 기다려. E ela pediu para eu esperar um pouquinho. 우리 다녀올 때 돈을 빌려오는 걸 같이 생각해. Eu senti, será que ela foi pedir 돈을 한 주먹까지 제 주머니에 dinheiro emprestado? E ela colocou algumas notas no meu bolso. 얼마나 수고하노 그러면서 잘. Ah, evangelista, o senhor está trabalhando muito, use esse dinheiro. 그날 저녁에 이제 제가 선교센터에 와서 E naquela noite, chegando na sede da missão, 잠을 자려고 이제 자기 기도라 무릎을 꿇었는데 antes de dormir, eu me ajoelhei para orar a 오늘 Deus. 아침에 됐던 그 이야기가 상세히 E eu 떠오르는 lembrei o que havia acontecido hoje. 내가 그 손영년님 집에 들어갔더라면 Se eu tivesse entrado na casa do irmão Som, 버스는 그냥 지나가. o ônibus teria passado. 하나님 나를 위해 그 자매님 통해서 내 버스를 준비하시. Deus já tinha preparado a passagem através daquela irmã. 내가 그러고 그 손영년님 날 보고 뭐 아무 말도 안 하고 그러면 저 전사님 뭐 대구 잘 다녀오세요 그럼 내가 E se o evangelista só falasse, oh, evangelista, vai lá para Tegu e não tivesse dado dinheiro para mim.
어렵게 마음 안에서 이야기를 봤어요. Eu teria um coração muito difícil. 형님 사실은 죄송하지만 제가 버스 E eu pensei, irmão, na verdade eu não tenho passagem para ir para Daegu. 내가 대구 갔다 와서 갚아드릴게 버스만 좀 돌려줘. Quando eu voltar para Daegu, eu posso te pagar. Será que o irmão não pode me emprestar o dinheiro? Eu imaginei sozinho. 형님, 아이고 어떡하나 전사님 우리 집에 돈이 다. Ah, mas evangelista, e agora? Não tenho nenhum centavo aqui na minha casa. 만일 그렇게 하면 내가 어떻게 배를 째요 어때요? E se ele tivesse essa reação, o que eu teria feito? 그러니까 내가 그 집에 들어갔으면 그 날 위해 준비한 돈. Se eu tivesse entrado naquela casa, eu não teria recebido aquilo que Deus havia preparado para mim. 그러니까 그때부터 내가 하나님을 의지하지 인간을 바라봐. 정말 내 마음에서. E a partir daquele dia eu decidi, eu vou depender somente de Deus e não do homem. 그날부터 지금까지 A partir daquele dia até hoje, 내가 하나님을 의지하고 바라고 살면 eu vivendo dependendo de Deus. 내가 어느 누구에게 내가 어렵다, 돈이 없다, 좀 도와줘라, 빌려줘라 해본 적. Não falei para ninguém, oh, eu estou difícil, me ajude, me dê dinheiro. 하나님이 진짜 아무것도 없고 부족한 내가 하나님 돕는 걸 봐. Eu vi Deus me ajudando quando eu dependi dele, uma pessoa que não tinha nada. 우리가 하나님을 믿는다. Então, crer em Deus, 내가 하늘나라 갈 만큼 열심히 기도하고 성경 잘하고 착해 그래가지고 내가 죄를 점점지에 죄 쪽으로 기울이면 지옥 가고 하나님 쪽으로 기울이면 천국 가고. não é você se esforçar, trabalhar bem, aí quando você peca, você se inclina para o inferno, quando você faz algo bom, você se inclina para o céu. Não é isso. 여러분 하늘나라는 누가 가냐면 죄를 지은 죄인이 가는. É o pecador que pode, que tem o direito de entrar no céu. 아무것도 길이 없고 방법이 없고 예수 그리스도만 있을 때 그때 예수님. E quando eu reconheço que eu sou pecador, eu nada posso fazer e dependo de Jesus, através de Jesus eu posso entrar no céu. 하나님 온전히 예수님으로 말미암아 되어져야 하는. Somente através de Jesus Cristo nós podemos entrar no céu. 대부분 신앙들은 거꾸로 하고 Só que a maioria está tendo uma vida espiritual de ponta cabeça. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que fazer bem, eu tenho que orar, eu tenho que fazer bem, eu tenho que fazer bem para entrar no céu. Deus fala, não é assim. 아무것도 못한 사람을 대신해 주시. Deus fez tudo para aquele que é incapaz. 창세기 27장이 그 이야기예요. Deus fala isso em Gênesis 27. 사냥을 잘하고 아버지가 사냥에 오라 하기 때문에 사냥에 가서 요리를 만들어주면 반드시 복을 받을 줄 알아. Esaú estava pensando que se ele caçar bem, fazer uma comida saborosa, ele receberia a bênção do seu pai. 야곱은 사냥도 못하고 Mas Jacó nem sabia caçar. 축복을 받을 조건이 Ele não tinha nenhuma condição para receber a bênção do seu pai. 에서는 자기가 열심히 노력해서 전통으로 화살을 끄집어내 쏘아서 노루 같은 걸 잡아. Mas Esaú, dependendo, né, do seu arco, ele foi e trouxe uma caça. 그냥 노루 같은 거 한 마리 잡으면 보통 100kg 넘거든요. Uma corça pesa mais de 100 quilos. 온다고 활이 궁둥이한테 맞으면 바로 죽는 게 Não é com uma flechada que você vai derrubar aquele animal. Mesmo que atinja as nádegas do animal, ele não vai cair. 산을 몇 개를 넘어서 따라 또 한 방 쏘. Tem que seguir ele, subir montanha, descer a montanha, disparar outra flecha para ele cair. 우리는 그 점에 사슴 잡아놔도 Mesmo que a gente casse uma corça, 들고 오질 못해 못 é tão pesado que a gente não consegue trazer, a gente não vai comer. 짊어지고만 산고개를 넘어 얼마나 고생. Imagine o quão cansativo você subir montanha, descer com aquele animal nas costas. 열심히 노력해서 사냥을 해서 그걸 잡아서 요리를 해서 아버지가 복을 받을 줄 알아. Ele achou que receberia a bênção, né, caçando, fazendo uma comida saborosa, entregando para o seu pai. 결론적으로는 열심을 한 에서는 복을 Mas no final, Esaú, que foi zeloso, não recebeu a bênção. Quem recebeu a bênção? 야곱이 복을 Jacó recebeu a bênção. 야곱은 뭘 O que Jacó fez? 아무 Jacó não fez nada. 자기의 할 모든 것은 어머니 리브. Tudo que ele podia fazer, a sua mãe fez no seu lugar. 야곱이 복을 받을 수 있는 받을 만 자기 못 되는 사람인데 Jacó era uma pessoa que não tinha nenhuma condição para receber a bênção. 리브가가 노력을 해서 복을 받을 수 있도록 해주신. Mas pelo esforço da sua mãe Rebeca, ele recebeu a bênção. 그래서 여러분 이건 우리에게 뭘 가르쳐 주느냐? Deus quer nos ensinar o que com isso? 우리가 인간적인 방법으로
잘해가지고 하나님 복을 받는 게 Não recebemos a bênção pelo método humano, nem fazendo bem. 우리 열심히 기도하고 고백 그래서 죄사함 받는 게 Recebemos o perdão dos pecados não porque oramos bem e somos zelosos. 첫날 저녁에 한 이야기가 뭡니까? O que eu preguei na primeira noite desta conferência? 여러분, 예배소 2장 8절 9절에 Em Efésios capítulo 2, versículo 8. 은혜로 믿음으로 말하는 구원을 얻었나니 Porque pela graça sois salvos mediante a fé. 너희에게 난 것이 하나님의 선물이라. E isto não vem de vós, é dom de Deus. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든 자랑치 못하겠다. Não de obras para que ninguém se glorie. 행위가 뭡니까? O que é a obra? 잘하고 Eu fazer bem, 선하고 착한 eu 일하고 ser 기도하고 fiel, eu orar, eu fazer coisas bondosas. Tudo isso são obras. 하나님 우리에게 이 크고 놀라운 복을 주시기 위해 Para Deus nos dar a tua imensa bênção. 행위가 좋은 사람들에게 주는 게 아니라 Não deu para aqueles que têm boas obras, 아무것도 하지 못하고 para aqueles incapazes, 멸망을 받을 수밖에 para aquelas pessoas certas a receber a maldição. 저주를 받을 수 더러운 죄인을 위하여 예수님 죽었죠. Jesus Cristo morreu para os malditos, para os pecadores, para aqueles que não tinham caminho. 위해서 모든 걸 이루어 Ele cumpriu toda a justiça para nós que não tínhamos caminho. 우리는 야곱처럼 아무것도 할 수 없는데 Como Jacó, somos incapazes. 야곱을 사랑해 복을 받도록 모든 적을 갖추어 주신 Assim 것처럼 como Rebeca preparou tudo para que ele pudesse receber a bênção. 우리는 저주를 받아야 하고 Nós deveremos receber a maldição. Nós deveremos receber a perdição. Nós somos pessoas certas para entrar para o inferno. 뭘 잘해가지고 가는 게 아니라 Recebemos a bênção não pelas nossas boas obras. 다 대신 다 죄를 씻어주시고 그래서 하늘나라가기 때문에 이걸 은혜라고 말합니다. Chamamos de graça quando recebemos Jesus Cristo. Ele preparou tudo para nós entrarmos no céu. 예배서 2장 8절 Em Efésios capítulo 2, versículo 8. 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물. E isto não vem de vós, é dom de Deus. 행위에서 난 것이 아니니 이 누구든지 사랑치 못하게 Não de obras, para que ninguém se glorie. 내가 기도를 잘하고 Eu orando bem, 성경을 잘 eu lendo bem a Bíblia, fazendo coisas bondosas, cumprindo bem as leis, ofertando bem. 그래서 천국 가는 게 아니라 Não é assim que nós iremos herdar o céu. 여러분 창세기 27장 Em Gênesis capítulo 27, 열심히 노력한 에서는 저주를 Esaú, que foi zeloso, recebeu a maldição. 받는 야곱이 복을 받는 일. Jacó, que era um homem capaz, recebeu a bênção, 그 대신 자기 아무것도 한 일이 없지만 já que ele não tinha feito nada, 어머니를 믿었어. ele creu na mãe. 야곱과 어머니 대화가 나오지. Aqui aparece a conversa entre a mãe e Jacó. A mãe disse: 내가 들으니까 너 아버지 너 형이 에서께 사냥의 별미를 가져오면은 Eu escutei o seu pai falando com o seu irmão, se ele trazer uma caça, ele vai abençoar. 너를 축복하려고 그랬다. Seu pai vai abençoar o seu irmão. 그러니까 어머니가 하는 말이 에서가 사냥을 간 틈에 Então a mãe disse: Você vai lá no campo, 가서 염소 새끼를 하나 traz um cabrito para mim enquanto o seu irmão estiver caçando. 염소 새끼야 그 마당이 많이 딱 잡아 오니까 Ele pegou um cabrito lá do quintal e trouxe. 그 아버지 좋아하는 별미를 만들리니 Eu vou fazer uma comida que o seu pai aprecia. 가서 들고 와서 아버지 앞에 복을 받아. E você leva para o seu pai para receber a bênção. 야곱이 뭐라고 Qual foi a 말하냐? resposta de Jacó? 이렇게 말. Ele disse assim: 아버지는 눈이 어두 보지 못하시지만 Meu pai, ele não está enxergando bem, 나를 만지실진데 mas ele vai tocar em mim. 그럼 형에서는 털이 많은 털 사람. Meu irmão é homem cabeludo 나는 매끈매끈한 사람. e eu sou homem liso. 내가 아버지를 속이는 자로 베일지라. Dar-se o caso, meu pai me apalpar. 고사고 저 Passarei por seus olhos zombador e assim trarei maldição e não bênção. 그때 리버가가 말. Naquele momento, Rebeca disse: 어머니가 뭐라고 말합니까? Qual foi a resposta da mãe? 내 아들은 너의 저주 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져와. Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. 야곱은 자기 생각을 버리고 어머니 말씀 따라. Por isso, Jacó jogou fora seu pensamento, recebeu a palavra da sua mãe e saiu para caçar. 피 요리를 너무 잘해.
A sua mãe fez uma comida bem gostosa. 그리고 이제 야곱에게 형 에서처럼 막 손에다 저 염소털을 이렇게 깨매가지고 이제 붙여가지고 Colou o pelo do cabrito nas mãos de Jacó. 염소털 장갑, 염소털 목도 다 그러고 또 에서의 옷을 입혀가지고 음식을 들고. Colocou o pelo na mão, no pescoço, colocou a roupa de Esaú em Jacó e foi para o seu pai. 아버지 말씀하신 대로 내가 사냥하여 고기를 잡았어. Ele disse: meu pai, eu trouxe aqui 나를 마음껏 축복해 주옵소서. a caça que o Senhor pediu. Por favor, coma e depois me abençoe. 그 이삭이 보니까 아무리 좀 목소리가 이상해 야곱 소리 같은. Só que Isaac pensou: peraí, a voz é de Jacó, mas você é Esaú? Quem é você, meu filho? Sim, pai, eu sou o primogênito Esaú. Ei, vem aqui, eu quero ver, eu quero tocar em você para ver se realmente você é Esaú. Nossa, agora Jacó ficou com medo. Ele não enxergava bem, mas espera aí, ó, o pescoço, as mãos são peludas. Mas a voz é de Jacó e a mão é de Esaú. Ah, é Esaú mesmo. Isaac comeu aquela comida bem gostosa. É lógico, porque quem fez foi a sua mãe. Ela sabia muito bem o paladar de Isaac. E assim Isaac abençoou Jacó. E assim Jacó recebeu a bênção. Por que Jacó recebeu a bênção? Não porque ele tinha alguma condição. A sua mãe preparou tudo para ele para que ele pudesse receber a bênção. Antes, quando eu li esta passagem, não podia entender. Esaú, que foi bondoso e zeloso, recebeu a maldição. Jacó, que mentiu, recebeu a bênção? Eu não podia entender. Mas Deus nos abençoa não com esse conceito do bem e do mal. Sim, somos sujos e maus. Mas já que Jesus Cristo nos limpou e nos perdoou, jamais iremos receber a salvação pelas nossas boas obras. Ah, Deus me abençoe porque eu fiz bem. Deus me abençoe porque fui fiel. Deus não deseja isso. Já que Deus nos ama, Deus deseja dar a graça. Graça é você dar gratuitamente. Se eu recebo algo pagando um preço, isso não é graça, isso é um preço. Deus deu a bênção de graça e não recebendo um preço. Se recebemos a bênção sendo fiel e fazendo algo bom, isso é um preço que eu fiz, não a graça. Deus não deu a graça para aquele que foi fiel e foi bom. Aquela pessoa que tinha que receber a maldição, a perdição, não tinha força, como a mulher adúltera que tinha que morrer, o malfeitor da cruz, o cego de nascença, o enfermo há 38 anos. Essas pessoas não tiveram nenhuma condição para receber a bênção. Somente receberam a graça gratuitamente. As pessoas que fizeram bem, foram bondosas, não estão recebendo a graça, estão pagando um preço para receber. Jamais assim iremos receber a bênção de Deus. Até os meus 19 anos, eu fui fiel, eu queria fazer bem, eu queria orar bem, assim eu queria receber a bênção para entrar no céu. Só que o problema é que eu não consegui viver assim. Só comecei a pecar. Um dia lendo a Bíblia, Deus me dá a bênção, não eu fazendo bem. Deus me deu a bênção pela graça. Uma vez eu fui para os Estados Unidos.
tinha um evento lá nos Estados Unidos. 우리 교회 형제 하나가 있었어요. E havia um irmão na nossa igreja. 그 형제는 항공사에 근무하는 형제. Era um funcionário de uma companhia aérea. 자기도 미국 따라가면 되냐고. Ele perguntou, pastor, eu também posso ir para os Estados Unidos? Ah, sim, irmão, pode. 가는데 E fomos juntos, 장모님들하고 여럿이 갔어요. com alguns anciãos também. 공항에서 그 형제 자 비행기표. E no aeroporto ele me mostrou o seu bilhete aéreo. 저는 그때 3등표를 샀어요. E naquele dia eu comprei um bilhete da terceira classe e ele da primeira classe. Oh, pastor, eu sou da primeira classe. Nossa, que legal, irmão. Ah, boa viagem. E ele foi para a primeira classe, eu fui para a classe econômica. 이제 이 사람 날 보고 E aí o irmão me procurou. 목사님 Pastor, 1등석으로 가시죠. o pastor vai lá para a primeira classe. 저는 여러분 제가 키가 크려면 Irmãos, se eu quero ser alto, 클 수 있어서 그런 건 não estou falando ser um gigante, um alto. 제 키는 비행기 3등석 타면 딱 A minha altura é bem adequada para a classe econômica. 제가 비행기 탈 때 제일 불쌍한 게 뭐냐? Eu tenho dó das pessoas que estão lá no avião. Aquelas pessoas que têm 2 metros de altura. 200 타면 좀 되는 사람인데 그 사람이 이제 3등석 타면 Eu acho que ele tinha 2 metros, ele comprou lá da classe econômica uma passagem. 근데 다리가 앞 그 의자 사이에 딱 끼어가 빠져나오지. Só que a perna dele ficou travada entre o banco da frente e o seu banco, ele nem conseguia sair. 그 키가 제가 3등석 타면 딱 A 맞. minha altura está adequada para a classe econômica. 그래 나는 딱 맞아요. 3등석이 1등석처럼 가고. E por isso eu não precisava ir para a primeira classe. 난 3등 너무 고생. Só que ele estava sofrendo lá na classe econômica. 비행기 3등석 탈 때는 Para você entrar na classe econômica, 키 적은 게 얼마나 좋아. é muito bom você ser baixinho. 난 여행을 참 좋아하고 비행기를. Eu gosto de viajar, eu ando bastante de avião. 그 나는 그야 네가 일단 네가 지뭐 난. E eu falei, ó, você vai lá na primeira classe, para mim não tem problema, eu estou bem aqui na classe econômica. 그 형제 나한테 얘기해. E o irmão me disse, 제가 뭐 1등석 탈라고 샀겠어. pastor, eu comprei esta passagem para eu entrar na primeira classe, pastor. 1등 태워주려고 편. Eu comprei para que o pastor viaje na primeira classe. Pastor, por favor, vai lá. 그건 네 사정이. Ó, isso aí é o que você pensa. 난 그냥 Não, eu quero ficar aqui na classe econômica, você vai lá. 아주 형제 올라. Depois o irmão queria chorar. 옆에 아이 장면 목사님. E os anciãos do lado disseram, ah, pastor, vai lá na primeira classe. E aí eu fui tão feliz. 그 형제는 1등석 표를 사가지고 Ele comprou passagem da primeira classe, trocou de passagem comigo. 자기는 3등 Ele foi para a classe econômica e eu fui para a primeira classe. 1등석이 좋긴 E realmente é muito bom a primeira classe. 서비스도 좋고. O serviço é muito bom. 저는 종종 제가 그 1년 마일러라서 Eu tenho 1 milhão de milhas acumuladas. 대한항공만 100만 마일. Só na Korea Airlines eu tenho 1,5 milhão de milhas acumuladas. 대한항공 최고 고. Sou o melhor cliente do Korea Airlines. 때는 Às vezes, 브라질에서 상파울로 비행기를 타고 eu estava embarcando lá em São Paulo, no Brasil. 브라질에서 서울까지 한 30. De São Paulo até Incheon, você leva umas 30 horas de viagem. 그 브라질에서 LA까지 한 적어도 11번. De São Paulo até Los Angeles são 15 horas de voo. LA에서 서울은 한 10. E de Los Angeles até Seul, mais 15 horas. É muito longe. E aí eu entrei no avião, comprei da classe econômica. 그 직원이 딱 선생님 E o funcionário viu, ó, o senhor é de 1.000 milhas? 1 milhão de milhas? Ah, sim, é verdade. 오늘 1등석 남는데 1등석 표를 드리겠습니다. Ó, tá sobrando lugar lá na primeira classe, eu vou oferecer para o senhor. Nossa, obrigado. Obrigado. 이제 이분들이 표를 이제 3등석은 표를 이제 어떤 오버부킹을 해가 이제 좌석이 모자라는. Então, eles organizam os assentos e quando na classe econômica está lotada, 근데 꼭 1년 마일들 aqueles que têm 1 milhão de milhas acumuladas, eles passam para a primeira classe. 공짜로 1등석 여러 번 탔. E várias vezes eu andei de graça na primeira classe. 돈 내고 탈 때부터
E é bem melhor você andar de graça na primeira classe. 프랑스 파리에서도 Na França, em Paris, 파리하고 대한항공 전부 다 그게 저 스카이팀인데 o Air France e Korean Airlines, eles fazem parte do mesmo grupo do Sky. E eles me permitiram. 그때 또 어느 직원이 미스터 파 E o funcionário disse, senhor Park. Sim. Nossa, o senhor tem 1 milhão de milhas acumuladas. Eu vou oferecer a primeira classe. E eu sentei na primeira classe. E o avião decolou. Estava viajando. Chamei a aeromoça. 식사 시간은 Qual é o momento da refeição? Aqui é a primeira classe. Sim, eu sei que aqui é a primeira classe, mas quando é o momento da refeição? Na primeira classe, em qualquer momento a gente pode oferecer comida. Pode trazer para mim? Comi muito bem. Estava muito feliz. E me disse, senhor Park, o senhor não quer ir para o banheiro? Por quê? 화장실 없는 동안에 침대 의자를 침대로 Porque se o senhor for para o banheiro, eu vou preparar a sua cama. Tá bom, prepare minha cama. Fui para o banheiro, quando voltei já tinha a minha cama ali. 떠서 너무 좋아 잠이 잘 안 오더라고. Tava tão bom que eu nem estava conseguindo dormir. 한 번씩 그 1년 마일이니까 그럴 때 Às vezes, né, já que eu tenho 1 milhão de milhas, acontece isso. 또 사람이 돈 내고 타는 것보다 안 내고 타는 게 훨씬 더 기분이 좋아. E é bem melhor você andar não pagando do que você pagando uma passagem da primeira classe. 그때는 피곤한데 1등석 안 주나 Às vezes eu estou tão cansado, eu penso, será que eles não vão me oferecer a primeira classe para mim? 어쨌든 저는 그날 그 형제하고 1등석하고 내 사무 자리를 E naquele dia nós trocamos. O irmão foi para a classe econômica e eu fui para a primeira classe. 1등석 거의 대부분 보면 침대나 다 같아요. E os assentos da primeira classe são iguais. Viram camas. Eles colocam cobertor. É muito bom. 비싸게. Eu sei que é caro. 여러분 제가 3등급표를 가지고 Eu comprei passagem da classe econômica e viajei na primeira classe. 사람은 1등석표를 가지고 3등. E o irmão comprou passagem da primeira classe e viajou na terceira classe. 예수님이 Por mim. Jesus Cristo também fez isso. 예수님이 우리 천국 갈 티켓을 우리에게 Jesus Cristo deu o bilhete que nos leva para o céu para nós. 우리 티켓을 가지고 십자가에 못 E o bilhete da maldição que era nosso, ele pegou para si e morreu na cruz. 예수님의 복을 받기 위해 우리가 뭘 해야 하는 게 아니고 Nós não devemos fazer alguma coisa para receber a bênção de Jesus. 은혜로 값없이 우리를 죄에서 Ele nos libertou do pecado gratuitamente pela sua graça. 우리 그 오늘 창세기 27장 이야기처럼 Assim como está escrito na passagem de Gênesis 27. 신앙을 거꾸로 해. Estamos vivendo a vida espiritual de ponta cabeça. 아무것도 못하는 사람 Para aquele que é incapaz, o enfermo há 38 anos, o cego de nascença, 뭐날 때부터 소경된 o cego de nascença. 그 길이 없는 사람이 예수의 길이 돼 주시. Jesus Cristo se tornou o caminho para aqueles que não tiveram caminho. 사람 도와주지 않기 때문에 Mas já que o ser humano é bom, Deus não precisa ajudar. 사람에게 그런 걸 해야 하는 게 Nós não devemos fazer bem. 하나님은 절대로 은혜로 베푸시. Deus derramou a sua graça para nós. 하나님을 우리 어떤 대가로 주시. Deus não quer receber nada em troca de nós. 그래서 여러분 하나님의 은혜를 받기 위해 Para recebermos a bênção de Deus, 죄가 많지만 por mais que tenhamos muito pecado, maldade, 은혜로 구원해 주시. mas Deus nos salvou pela graça de Jesus Cristo. 우리는 열심히 잘해야 구원받는다고 생각해요. Achamos que recebemos a salvação fazendo bem. 그래서 2장 8절에 Em Efésios capítulo 2, 그 은혜를 나여 믿음으로 말미암아 구원을 얻으나 이것이 너희에게 난 하나님의 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 9절에 보면은 No versículo 9, 위에서 난 것이 아니니 não de obras. 내가 뭘 잘하고 Não é eu fazendo bem, me esforçando, fazendo coisas bondosas. 행동을 해서 간 게 Não é pelas nossas obras que nós iremos receber a bênção de Deus. 값없이 은혜로 값없이 주는 게 은혜. Gratuitamente pela sua graça, de graça. 값없이 우리를 하나라 가도록 해. De graça Deus nos permitiu o reino dos céus. 그래서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz. 내가 십자가에 못 박혀 죽어야 할 죽음을 대신 Ele morreu no meu lugar, eu deveria morrer na cruz. 죽음과 마찬가지.
Isso equivale à minha morte. 내가 벌받을 벌을 다 벌받았기 때문에 Ele recebeu todo o castigo que era nosso na cruz. 아무것도 하지 않고 Nós não fizemos nada, 노력도 하지 않고 nem nos esforçamos, 수고도 하지 nem trabalhamos. 값없이 De graça, 은혜로 gratuitamente, 아무것도 안 하고 벌받는 그걸 가지고 은혜 receber a bênção sem ter feito nada, chamamos de graça. 은행. Isso é graça. 근데 우리는 잘 몰라. 우리가 뭘 열심히 잘하는 사람들처럼 Mas a gente não sabia, a gente queria ir para o céu fazendo algo, dependendo das nossas obras. A gente pecou, 악이 많. temos muita maldade. 그러나 우리가 하늘나라 가는 거 Para nós entrarmos no céu, 비행기 표를 바꾼 거 assim como houve uma troca de passagem, 예수님이 하늘나라 가야 할 자리인데 Jesus Cristo deveria entrar no céu. 표가 내가 하늘나라 가고 Ele deu essa passagem para nós. 멸망을 받은 그 멸망을 대신해서 E nós que deveríamos receber a maldição, Ele recebeu no nosso lugar. 십자가에 못 박혀 죽었시 Ele morreu na cruz por nós. 우리 죄를 대신한 Morreu pelos nossos pecados. 얼마나 É muito incrível. 그래서 우리는 천국은 절대 우리 노력이나 행위 Jamais entraremos no céu pelo nosso esforço, pelas nossas obras. 27장은 Em Gênesis 27, 우리에게 가르치기 위해서 Deus está nos ensinando, irmãos. 열심히 노력한 에서는 저 Esaú que recebeu a maldição dependeu do seu esforço, 받는 그 이야기를 mas Jacó que não fez nada recebeu a bênção. 그래서 여러분 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음이 A morte de Cristo na cruz, 우리가 죽어야 할 죽음을 대신했기 때문에 já que ele morreu no nosso lugar, 예수님이 죽은 게 아니라 우리가 죽은 걸로 인정해서 ele reconheceu como a nossa morte, 우리에게 놀라운 복을 주시고 은혜를 베푸시는 está nos dando a bênção e a graça para nós. 여러분 우리가 이런 집회를 하면 Irmãos, quando realizamos a conferência, 우리 모든 관념을 버리고 joguem fora todo o seu ponto de vista. 내가 아는 것도 버리고 Joguem fora tudo que vocês sabem. 내가 노력한 내 행위가 아니라 Não é pelo seu esforço nem pelas obras. 십자가에 못 박히시면서 Jesus Cristo sendo crucificado na cruz. 모든 심판을 대신하고 Ele foi julgado no nosso lugar. 우리가 받을 저주를 Ele recebeu a nossa maldição. 오늘 하늘나라 갈 수 있는 모든 걸 예수님이 갖추고 Jesus Cristo preparou tudo para que possamos entrar no céu. 전부 다 눈처럼 이게 씻어 나 Ele lavou os nossos pecados tão branco como a neve. Nos santificou. 그걸 믿으면 돼. É só crer nisso. 믿음을 가지고 Com esta fé. 예수님이 하신 게 내가 한 게 됐고 Não será nossas obras, e sim as obras de Deus. 받을 저주를 대신했기 Já que Ele recebeu a nossa maldição no nosso lugar. 때문에 저주가 끝이 나고 E assim terminou a nossa maldição. 끝이 났어. A nossa perdição acabou. 우리 하늘나라 Agora, para entrar no céu, 선한 행위로 노력으로 가. não é pelo nosso esforço nem pelas nossas boas obras, 우리가 받은 모든 죄의 값 예수님이 받으시 porque Ele pagou todo o preço do nosso pecado. 은혜로 가. Nós vamos pela graça. 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하신 것을 믿으시. Creiam que Jesus Cristo pagou todos os seus pecados na cruz. É só vocês falarem amém. Senhor, obrigado. 나 죄를 씻어. Obrigado porque o Senhor lavou os meus pecados. O Senhor lavou os meus pecados. É muito incrível. 오늘 제 집회를 여기서 마치고 A conferência está terminando hoje aqui. 내일은 오전은 안 하지요. 저녁만 하지요. Amanhã só vamos fazer de noite, tá? Não teremos de manhã. 저녁에 섭섭해서 보너스로 하루 더 한답니다. Amanhã teremos um bônus, tá? Mais um momento de conferência. 내일 저녁에는 꼭 성경 말씀하겠습니다. Amanhã eu vou falar mais da Bíblia. 이번까지 한 시간 함께 해주셔서 감사드리고 Estou muito grato por todos estarem aqui conosco. 선교사님이 애를 쓰셔서 Também os missionários se esforçaram, 해외 수많은 방송국과 연결해서 conectaram com muitas 이 emissoras, 방송을 할 수 있도록 해서 permitiram essas transmissões nas emissoras. 20억입니까? 20억에 가까운 사람들이 이번에 말씀을 듣고 Nesta conferência, 2 bilhões de pessoas escutaram a palavra. 모두 우리 노력이 아닙니다. Não foi pelo nosso esforço, 다 하신 거 은혜니까. foi pela graça de Jesus. 은혜 있고 Recebemos a graça, 복을 누리시게 que 되기를 vocês possam desfrutar da bênção de Deus. 기도하겠습니다. Vamos orar. 거룩하신 하나님, Senhor Deus, Santo nosso Pai, 모든 죄를 짓고 악을 향하고 nós somente pecamos e cometemos maldade, 예수님 오셔서 우리 모든 죄를 대신하고 mas te agradecemos porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. 하나님 아버지, 오늘 저녁 우리가 이제 집회를 마치고 Senhor, hoje estamos terminando a conferência 내일 또 하루 하기로 했습니다. e amanhã estaremos novamente. 내일 성령이 충만케 Que o Espírito Santo esteja conosco amanhã. 하는 마음과 하나 되어서 복을 받고 Que possamos unir nosso coração com o Senhor e receber a bênção. 모든 날 죄 사함 받아 하나님께 영광 돌리게
Que todos possam receber a salvação e glorificar o teu nome. 정말 복을 받은 야곱을 복받게 Assim como o Senhor abençoou a vida de Jacó. Senhor, o Senhor nos abençoou. Te agradecemos. Nos abençoe. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.